Fala, meu querido, fala, minha querida! Para você que não me conhece, eu sou a professora Ariane Butt, que seria responsável por ministrar aqui a revisão para o concurso do TJSP da disciplina de língua portuguesa. Língua portuguesa tem muitas questões, né? E para iniciar a nossa conversa, eu quero listar aqui para vocês, relembrar os conteúdos que a banca colocou lá na parte do conteúdo programático. Prof, teremos questão para todos esses conteúdos? Sim, sim, você precisa revisar todos esses tópicos, resolver várias questões de todos esses tópicos aqui, porque devido ao número elevado de questões de português, ela vai dedicar sim uma questão para cada um desses pontos, tá? E depois, na parte final aqui da nossa aula, a prof vai trabalhar com alguns conteúdos específicos com vocês em frases. Eu vou listando a frase ali e vou explicando a regra para vocês, tá bom? Deixa a prof só alterar aqui para a parte do slide e vamos lá então. Bloco de língua portuguesa, meus queridos. Primeiro, análise, compreensão e interpretação de diversos textos verbais, não verbais, literários e não literários. A banca sempre faz isso, né? Como nós temos muitas questões, você vai ter mais de um texto na sua prova. Texto narrativo, com predominância narrativa, texto dissertativo, até mesmo tirinha, que é, né, o costume da banca colocar para avaliar justamente a sua capacidade de interpretação e compreensão em diferentes gêneros textuais enquadrados em diferentes tipologias. Análise, compreensão e interpretação sobre aquilo que foi trabalhado no texto e aquilo que é possível relacionar. Depois, informações literais e inferências possíveis. Informação literal está relacionado com a compreensão textual, então aquilo que foi dito mesmo no texto, que está declarado, e inferência possível é aquilo que você consegue interpretar, relacionar a partir das informações do texto. Pontos de vista do autor é como o autor se manifesta, qual é o objetivo, o que ele critica, o que ele analisa, para que ele dá destaque. E depois, estruturação do texto, relação entre as ideias e recursos de coesão, relação entre as ideias, se é de causa, se é de consequência, se é de marcação temporal, recursos de coesão, conectores, os elementos, que elemento faz referência a outro elemento. A banca vai dedicar questão para todos esses aspectos. Significação contextual das palavras e sinônimos e antônimos são termos que estão aqui, pontos que estão bastante relacionados. Ela vai trabalhar com o sentido que as palavras assumem em determinados contextos. Então, ela vai selecionar uma palavra lá qualquer e vai perguntar para você em qual alternativa tem uma palavra que mantém o mesmo sentido ou que a palavra altera o sentido do enunciado, contraria o sentido do enunciado, justamente trabalhando com a noção de sinonímia e antonímia, ou só mesmo fazendo uma afirmação de qual é o sentido que aquele termo estabelece, tá? Ou a troca por termo que mantém o mesmo sentido, ou qual o sentido daquele termo, se é de causa, consequência, explicação, tempo, concessão, proporção e por aí vai. Sentido próprio e figurado, meus queridos, é aquela oposição de denotação e conotação. Sentido denotativo, denotação e conotação. Sentido denotativo e sentido conotativo. Conotação. Quando nós falamos de sentido próprio, é o sentido literal, o sentido real da palavra, a primeira definição que aparece lá no dicionário, e o sentido figurado é o sentido simbólico, é o sentido que você relaciona, que você precisa do contexto para estabelecer, né, para entender o que aquilo significa. Há uma ampliação do significado. Já vou trabalhar um pouquinho mais com vocês com esse ponto 7, porque ele sempre tem questão dedicada a esse ponto 7. Depois, no ponto 8, classes de palavras, emprego e sentido que essas imprimem às relações, substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. As classes de palavras que a banca mais gosta de cobrar são pronome, verbo, tá? Advérbio, conjunção e já cobrou também, com certa frequência, preposição. Verbo ali ela cobra sobre o sentido que o verbo estabelece no enunciado, que se é uma ação, né, no momento atual, se é repetição de ação no passado, se é uma ação que começou ou terminou no passado, e até mesmo a questão de irregularidades dos verbos na parte da conjugação. Conjunção é um termo que ela vai cobrar ali no ponto de significação também das palavras e na parte de coesão, o sentido das conjunções, que conjunção que deve ser colocada para fazer a união entre duas orações, entre dois enunciados lá mantendo o mesmo sentido. Então aqui você precisa estudar a tabelinha das conjunções coordenadas, das conjunções subordinadas, quem é sinônimo de quem pode ser colocado no lugar de quem que mantém o sentido, quem que altera o sentido,
tá? Advérbio, ela trabalha com a noção, com o sentido, com a circunstância que os advérbios expressam. Se é de tempo, intensidade, negação, afirmação, dúvida, troca também dos advérbios. E os pronomes, tanto nos usos, tá, meus queridos? Principalmente a parte de substituição dos pronomes, o, a, os e as, a parte de colocação pronominal também. Você vai precisar, né, de conhecimento de pronomes para dominar, que é um conteúdo que ela vai dedicar questão específica. E também na parte de coesão, ela cobra pronome. E a preposição na ligação mesmo que a preposição faz, que sentido que ela estabelece naquele enunciado. Concordância verbal e nominal, ela sempre tem questão dedicada tanto para as regras especiais quanto para as regras gerais. Regência verbal e nominal também precisa de conhecimento de regência verbal e nominal para resolver a questão de crase também, que ela vai organizar na sua prova, né? Se a crase ocorre ou não ocorre, se é proibido, se é facultativo, se é obrigatório. E em pontuação, o sinal de pontuação mais cobrado pela banca é a vírgula. Então, nós vamos revisar agora, meus queridos, parte de colocação pronominal, crase, pontuação, regência verbal e concordância verbal e nominal, e o sentido próprio e figurado das palavras daquela maneira que eu expliquei para vocês no começo, tá? Vamos lá então. Sentido próprio e sentido figurado. O prof já listou para vocês ali antes. Quando falamos de próprio, é o sentido denotativo. Palavra-chave é o sentido real, é o sentido literal. Você vai relacionar lá com o de dicionário, porque é a primeira definição que aparece lá no dicionário, é a definição literal, é a definição com sentido próprio. O sentido próprio, meus queridos, é aquele sentido que é objetivo, é o sentido que é comum aos falantes. Assim que você escuta a palavra, você já sabe o que significa e o outro também sabe, porque é um sentido que é compartilhado. E não depende de contexto, tá? Não depende de contexto para você atribuir sentido. Já virá à sua mente o significado daquela palavra. Não depende do contexto. Ok? Agora, o sentido figurado, vou até alterar a cor aqui. O sentido figurado é aquele que é subjetivo, ou seja, cada um vai interpretar de uma maneira, vai ocorrer variação. É um sentido que é mais criativo, é um estabelecer de sentido criativo. É um sentido que é aplicado no plano dos símbolos, então ele é simbólico. É um sentido que acontece por associações, meus queridos. Isso aí. E é um sentido que depende do contexto para você conseguir entender. Já dei esse exemplo inúmeras vezes e vou reforçar. Vamos pegar a palavra aqui, porta, meus queridos. Porta, no sentido próprio, sentido comum, aquilo que eu consigo abrir e fechar, que tem chave, que é feito de madeira, de vidro, de latão, até mesmo de plástico, aquelas portas sanfonadas. Se eu falo porta, é a primeira imagem que vem à cabeça de todos. Agora, quando eu digo que fulano é uma porta, quando eu digo que fulano é uma porta, já é uma aplicação por associação simbólico, né? Eu ampliei o significado, é subjetivo e eu preciso de contexto, eu preciso de conhecimento de mundo para estabelecer sentido para esse enunciado, para não pensar que o corpo do fulano é uma porta. Ah, quando diz que fulano é uma porta, é porque ele não tem tanta inteligência, ele não tem tanta capacidade para realizar determinadas atividades ali. Então, isso é sentido figurado, depende do contexto e depende de outros conhecimentos para você atribuir sentido para aquele enunciado. Vamos observar isso em frases aqui, meus queridos. Ó, primeira frase. Com tanta coisa acontecendo no mundo, deve ser moleza arranjar assunto fresquinho para escrever. Então, aqui nós temos esse moleza aqui, que é um equivalente a ser fácil. Então, já temos uma transposição do moleza, porque moleza está relacionada a mole, né? No direto, aqui no literal, mas nesse caso, ser moleza equivale a ser fácil. Então, tem uma transposição. E assunto fresquinho aqui, não é que é o assunto fresquinho realmente de que acabou de ser feito, mas sim de que há muitos assuntos que são recentes, que são assuntos novos. Então, isso aqui é aplicação no sentido figurado. Outro exemplo, recebemos uma overdose de informação. Gente,
qual é o sentido literal real da palavra overdose? É quando você se injeta, né, muitas drogas, né? Ok, agora eu digo overdose de informação. Overdose de informação é que há muitas informações, que recebemos muitas informações. Então, não é o sentido literal da palavra overdose, é uma associação que foi realizada aqui. E isso é sentido figurado. Vamos para um próximo. Fazendo com que discutamos sobre mentes doentias e necessidade que tantos têm de espetacularizar a própria história. Então, passado o susto, viramos a página. Olha essa expressão. Virar a página no literal é você realmente movimentar ali as páginas de um livro, de uma revista, né? Ok. No viramos a página aqui, por associação nós temos. Viramos a página de que mudamos de assunto, de que falamos sobre outras coisas, né? Então, passado ali, ó, o susto, passamos para outro tema, passamos para outras preocupações. Então, também uma relação por associação. Outro exemplo. Hoje os absurdos se sucedem em escala industrial. E os novos fatos são como mariposas nascem e morrem no mesmo dia. Escala industrial, gente. Produzir em escala industrial é produzir algum produto, produzir muitos produtos, cada um faz uma parte, tem muito, né? É rápido ali, no final do dia tem milhares do mesmo produto por causa da escala industrial. Agora, os absurdos se sucedem em escala industrial. Não é a mesma coisa, mas foi realizada uma associação, porque muitos absurdos acontecem. Então, isso é a aplicação de sentido figurado. E para deixar aqui para vocês um último, né? A China também é um importante comprador dos produtos paulistas. Opa, comprador aqui, isso é sentido real, é sentido próprio, é sentido literal. Que realmente comprador é aquele que compra algo, compra alguma coisa, adquire algo, adquire alguma coisa. Então, aqui o comprador foi aplicado com o sentido real, o sentido próprio. O que a banca vai fazer? Ela vai colocar uma questão com as alternativas ali para vocês, tipo que a prof fez aqui, vai perguntar em qual alternativa todas as palavras foram apresentadas com sentido próprio ou em qual alternativa todas as palavras foram apresentadas com sentido figurado. Ok? Vai acontecer isso. Fique certo disso. Agora, vamos lá começar a nossa revisão de crase. Gente, o que é crase? Crase é a fusão da preposição a mais o artigo a ou as, né? No básico aqui, eu vou trabalhar com o básico com vocês, que inclusive é o que a Banca Vunesp mais cobra. Temos situações, sim, da crase acontecendo lá nos pronomes demonstrativos iniciados por a, nos pronomes relativos, né? Mas vamos deixar isso de lado e vamos focar no básico de crase. Então, é a fusão do a preposição, que foi exigido pelo termo anterior, com o a artigo ou as artigo aqui, que concorda com o termo posterior, que vai ser um termo de natureza nominal. Essa fusão vai gerar o ali e as com acento indicativo da crase, com acento grave, tá? Esse acento aqui não é a crase, ele é o acento grave que indica que a fusão aconteceu. E a crase, ela tem casos, meus queridos, obrigatórios, anote lá, obrigatórios. Ela tem casos facultativos e a crase tem casos proibidos. Isso significa o quê, gente? Obrigatório, que a crase deve aparecer. Facultativo, se ela aparece, ok, tá certo, beleza, e se não aparece também. E proibido é quando ela não deve aparecer. Então, listei aqui para vocês várias orações para nós treinarmos isso. Para você dominar regra de crase, gente, você precisa ter conhecimento de regência, porque essa preposição aqui ela vai ser exigida por um termo anterior. Então, quando você diz assim, ó, ele fez menção a isso. Quem faz menção a algo, a alguma coisa. Então, isso é um caso de regência, porque o termo menção pede um complemento com preposição a. Isso é regência, ele rege um complemento com preposição a. Então, você precisa no conhecimento de regência verbal e nominal e precisa também conhecer das classes de palavras, porque a maior parte das regras de crase, elas vão mencionar classes de palavras, ou se é proibida, ou se é facultativa, ou se é obrigatória, tá? Muito bem, vamos lá então para a nossa primeira situação, meus queridos, já estou até passando aqui. Nessa primeira situação aqui, nós temos um caso proibido de crase, meus queridos, ó. Uns dirigindo críticas a ele. Quem dirige crítica a algo, a alguma coisa. Então, tem sim a preposição.
Só que aqui é que dirige crítica. Ele, isso aqui é pronome pessoal do caso reto masculino. E a crase não acontece, meus queridos, antes dos pronomes pessoais do caso reto, tá? Caso proibido. O pronome pessoal aqui do caso reto. Não acontece antes de eu, tu, ela, nós, vós, mim e assim por diante. Do caso reto e caso oblíquo. Depois, estará prestes a começar uma nova Copa. Gente, se está prestes a algo, a alguma coisa. Aqui, a começar. A crase aqui não acontece, caso proibido, porque não ocorre fenômeno da crase antes de verbo, tá? Não ocorre fenômeno da crase antes de verbo. O Unesp coloca muito esse caso aqui de crase acontecendo antes de verbo nas suas questões. O Brasil inteiro está comentando a lista de convocados pelo técnico. Outra situação que a crase não acontece. Quando o verbo não pede um complemento com preposição. Olhem aqui. O Brasil inteiro está comentando a lista. Está comentando. Quais são os questionamentos que você faz para o verbo comentar ter sentido completo? Quem comenta e o que comenta. Você não fez um questionamento com preposição a. Quem comenta e o que comenta. Isso significa que o verbo tem transitividade direta. VTD. Então, esse a que está aqui é só o a artigo que antecede o substantivo lista. Comenta a lista. A lista, se eu trocasse ali por um termo masculino, ficaria comenta o informe, comenta o relatório. Percebeu como não ficou ao? Essa é uma dica, inclusive. Quando você está com dúvida, troca a palavra feminina por uma masculina. Se ficar ao, significa que é ao ou aos, significa que a crase acontece. Olha lá no menção. Ele fez menção à nova revista. Ele fez menção ao novo relatório. Vamos trocar por plural. Ele fez menção às novas revistas. Ele fez menção aos novos relatórios. Aí a crase realmente acontece, porque quando eu troquei pelo masculino, ficou ao e aos. Agora aqui não, ó. O Brasil inteiro está comentando a lista, o Brasil inteiro está comentando o relatório. Não acontece quando o verbo tem transitividade direta. Outra situação. Estivemos sujeitos à mesma situação. Opa, aqui a crase acontece. Por quê? Quem está sujeito a algo, a alguma coisa. A que está sujeito? A mesma situação, que é um termo de natureza nominal. Então, contraiu. Dar palestras em diferentes instituições sem poder ir a todas. Gente, aqui, ó, a todas. Crase não acontece antes de pronomes indefinidos. E crase não acontece antes de palavras quando o a fica no singular e a próxima palavra fica no plural, meus queridos. Não acontece. Então, se o a ficou no singular e a próxima palavra ficou no plural, o que indica? Que não tem o artigo ali. Porque se a próxima palavra está no plural, o artigo que essa palavra exigiria era um artigo no plural. Igual a situação de as novas revistas. Fez menção às novas revistas. Fez menção à nova revista. Fez menção aos novos relatórios. Compreenderam? Por quê? As novas revistas, a nova revista. Então, o artigo, ele altera. Quando você fica com o a no singular e a próxima palavra no plural, significa que a contração não aconteceu, que quem está ali é só a preposição. Por isso que se eu deixasse assim, ó, ele fez menção a novas revistas, a crase não aconteceria, porque o a estaria no singular e a próxima palavra no plural. Então, quem está ali, em ele fez menção a novas revistas, é só o a preposição, de quem fez menção aqui, ok? Aqui no caso, quem vai a algum lugar, a alguma coisa, né? Sem poder ir. Por isso que a preposição apareceu, que é só a preposição exigida pelo verbo ir. Para além do fato de que não ocorre crase antes de palavras no plural, ok? Quando o a está no singular. Próximo exemplo. Surpreendi-me com uma resposta específica a uma negativa minha. Aqui também é um caso proibido, gente. Não ocorre fenômeno da crase antes de artigos indefinidos. A crase você vai guardar. Ó, até o exemplo anterior também tinha um pronome indefinido. Crase não gosta da ideia de indefinição. Então, se aparecer um pronome indefinido, alguém, ninguém, alguma, algumas, nenhuma, todas, aqui, todos, crase não acontecerá porque é pronome indefinido. A mesma coisa com os artigos indefinidos. Uma, umas, uns, umas, não acontece crase antes da noção de indefinição ou de palavras tomadas em sentido genérico. E o último aqui dessa parte,
As atitudes dos defensores do meio ambiente revelam que eles são favoráveis a projetos que assegurem a defesa de maior qualidade. Errada essa crase aqui também, ó. Quem é favorável a algo, a alguma coisa. Tem a presença da preposição aqui. Mas favorável a quê? Projetos. Projetos que é um termo masculino e que está no plural. Então, aqui a crase não acontece, primeiro, porque o A ficou no singular e a próxima palavra está no plural. E depois não acontece porque a próxima palavra é uma palavra masculina. Se nós tivéssemos aqui, perdão, uma determinação, ficaria assim, ó. Eles são favoráveis aos projetos que assegurem a defesa. Eles são favoráveis aos projetos que asseguram a defesa. E não é o que temos aqui. Se ficou, são favoráveis a projetos, então o a que está ali é só a preposição de favorável a quê? Crase não acontece em geral antes de termos masculinos, salvo aquela situação em que fica subentendida a expressão à moda de, à maneira de, tá bom? E mesmo assim ainda tem especificação porque o termo masculino que vem depois ali precisa ser capaz de gerar a moda e a maneira de ser feito algo. Vamos lá agora para o último checklist de crase, meus queridos. Fazendo ele próprio quase todas as cenas. Aqui também a crase não acontece. Por quê? O verbo não pede, o verbo de transitividade direta. Fazendo ele próprio quase todas as cenas. Na ordem direta, como que fica isso? Ele faz, só trocando, vou trocar aqui o verbo, tá, gente, de forma. Ele faz quase todas as cenas. Daí, ó, quem faz? Ele. O que faz? Quase todas as cenas. Então, o verbo de transitividade direta aqui não tem como fazer isso, colocar crase, porque o verbo não exige um complemento com preposição. Portinari era alérgico a tintas. Mais uma vez para reafirmar, gente. A no singular e a próxima palavra no plural, crase nem a pau. Não acontece. Outra. É que sou alérgico a bolor. Quem é alérgico a algo, a alguma coisa. Então, esse a aqui realmente é a preposição. Tanto aqui também. Quem é alérgico a algo, a alguma coisa. Mas bolor é o bolor. É um termo masculino. Então, aqui não vai acontecer o fenômeno da crase. E Garrincha, com os dribles, sabe, tinha uma perna para dentro e outra para fora, como dois parênteses lado a lado. Aqui a crase também não acontece, meus queridos, porque não ocorre crase entre palavras repetidas. E, por favor, guarde o seguinte, é entre palavras repetidas que formam expressões dadas. Então, assim, ó, lado a lado, gota a gota, cara a cara, dia a dia, face a face. Nesses tipos de expressões assim que são dadas, que sempre vão ser colocadas nos enunciados dessa mesma forma, sem alteração entre as palavras repetidas, não acontecerá o fenômeno da crase. O a que está ali é só o a preposição. Mais um exemplo, e daí nós finalizamos a nossa parte crase. Não, ainda tem mais duas aqui depois. Vamos lá. Como se verá a seguir, há uma nova sessão na edição deste ano. Gente, crase proibida aqui, porque não ocorre o fenômeno da crase antes de verbo. Seguir é verbo. E para fechar, os limites de valores a serem estabelecidos para a abertura de contas. Crase proibida aqui também, gente. Por quê? A crase não acontece na sequência de preposição, salvo o caso da preposição até. Então, quais são as preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, para, por, perante, sem, sob, traz, com S. Não existe essa sequência, porque a própria crase, o fenômeno ali, ele já tem a preposição a. Então, se você deixa, nesse caso aqui, ó, com o fenômeno, você vai ter duas preposições em sequência, e a língua portuguesa não permite isso. Então, como para já é a preposição, estabelecidos para a abertura, esse a que está aqui é só o artigo, estabelecidos para a abertura de contas bancárias. Mesma coisa lá na frente, facilidade para as pessoas. O as aqui é o artigo e o para é o termo ali que está ligando esses enunciados, tá? Então, não acontece preposição, crase, quando há sequência de preposições. E para terminar, um caso aqui obrigatório. Desapontamento misturado à tristeza recaiu sobre o povoado. Aqui é ocorrência da crase, gente. Por quê? Se está misturado a algo, a alguma coisa. Aqui que está misturado a tristeza, substantivo feminino. Então, juntou aqui, contraiu, ocorrência do fenômeno da crase. Revisei aqui com vocês, então, gente, os principais casos. Vai ficar bem rapidão aqui, porque a prof quer passar vários conteúdos. Então, respira, inspira.
Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Vou até beber aqui uma aguinha e agora vamos para o conteúdo colocação pronominal. Quando nós falamos de colocação pronominal, meus queridos, nós estamos falando da posição que aparecem os pronomes oblíquos átonos, pronomes oblíquos átonos. Então, o pronominal aqui é de pronomes. Qual o grupo de pronomes? Me, te, se, o, a, lhe, o, a e lhe. O, a aqui é quando ele substitui um termo. Exemplo, a bolsa é bonita, comprei-a em Londres. Opa, comprei-a o quê? A bolsa. Então, está fazendo referência à bolsa. Me, te, se, o, a, por isso que ele é pronome, não artigo naquela situação, porque ele substitui um nome, tá bem? Me, te, se, o, a, lhe, aqui também temos a forma no plural, os e as, o lhe e lhes, aqui também na jogada. Ainda temos o nos e o vos, ok? E colocação faz referência à posição. Colocação aqui é a posição em relação ao verbo. Então, você vai observar se o pronome vai ficar antes, no meio ou no final do verbo. Antes do verbo é o posicionamento de próclise. No meio do verbo é o posicionamento de mesóclise. E no final é o posicionamento de ênclise. Estão lembrando disso, gente? Estão lembrando disso? Então, próclise vem antes do verbo. Mesóclise no meio do verbo. E ênclise vem depois. Quando nós temos assim, ó, depois te contarei, isso aqui é posicionamento de próclise, porque, ó, verbo contar e o pronome apareceu antes. Agora eu pego e coloco contar-te-ei. Opa, isso aqui é mesóclise, porque veio no meio do verbo contar. Ó, tem parte do verbo dos dois lados. E agora eu digo assim, conto-te depois. Opa, aqui está o verbo e o pronome veio depois. Então, aqui, nesta situação, é ênclise, tá? Isso é colocação pronominal. Há regras, né? Nós não colocamos aleatoriamente. E o principal que você precisa dominar é a regra de próclise, porque a próclise acontece devido à presença de palavra atrativa. Então, vai ter alguma classe gramatical ali entre o pronome e o verbo que vai determinar que o pronome precisa aparecer antes. O posicionamento de próclise ele é sempre predominante. Se tem palavra atrativa, a próclise deve acontecer. Vamos lá analisar então. Primeiro exemplo. Afinal, ocorreria à noite, só entenderia-se por 2 horas e era perto da minha casa. Gente, aqui está o verbo, mas aqui o posicionamento está errado. Só é o advérbio aqui que indica somente. E os advérbios, eles chamam o pronome para perto, funcionam como palavras atrativas. Então, o correto é só se estenderia por 2 horas. Prof, mas não tem o lance ali que o verbo está na estenderia, quando o verbo está no futuro do presente ou futuro do pretérito, que a mesóclise deve acontecer? Igual você fez ali no contar-te-ei, contarei, né? Seria aqui a ideia, ou contaria. Contarei no futuro do presente e contaria no futuro do pretérito. Sim, quando os verbos estão nesse tempo, a mesóclise deve acontecer, mas em que situação? Se não aparecer palavra atrativa. Como ali tem palavra atrativa, você ignora a conjugação do verbo e mantém, prevalece a próclise, ok? Por isso que aqui o correto é só se estenderia. Mais um caso. Assumidos era para aplacar a fúria de alguém que espelha-se em fazer sem descanso. Aqui errado também, gente, ó. Espelhar é o verbo, mas o se deve aparecer antes. Alguém que se espelha. Por quê? Porque o que funciona como pronome relativo. E os pronomes relativos chamam o pronome para antes do verbo, funcionam como palavras atrativas. O que é um pronome relativo? Um termo que tem como referente um nome, ocupa o lugar desse nome e elimina a repetição desse nome. No caso aqui, qual é o referente do quê? A fúria de alguém que se espelha em fazer sem descanso. Quem é que se espelha aqui em fazer sem descanso? Alguém. Se você divide e tira o que da jogada, vai ficar assim, ó. Assumidos era para aplacar a fúria de alguém. Daí alguém se espelha em fazer
em um fazer sem descanso. Percebeu a repetição? E o alguém é um pronome, então é um termo de natureza nominal. Então, quando o que funciona como pronome relativo, ele chama o pronome para perto. Para confirmar, você vai substituir por o qual, a qual, os quais ou as quais. Como alguém é uma estrutura masculina ali, então você vai trocar por o qual. Aplacar a fúria de alguém, o qual se espelha em um fazer sem descanso. Então, confirmou que o que é pronome relativo, o pronome tem que aparecer antes. Próximo. A petulância diante do meu não seria só uma anedota, se não tivesse percebido-me tão irritada. Gente, aqui também erro. Aqui deveria ficar, se não me tivesse percebido tão irritada. Por quê? Porque o se não aqui é uma estrutura de conjunção subordinativa. Ele equivale à ideia do caso não aqui, né? Ai, prof, eu pensei que era só por causa do não, mas observe que ele forma a expressão aqui, ó. A petulância diante do meu não seria só uma anedota. Se não tivesse percebido, se não me tivesse percebido tão irritada. Caso eu não tivesse me percebido tão irritada, né? Seria só uma anedota. Então, ele é uma estrutura de natureza subordinativa. Conjunções subordinadas, meus queridos, chamam o pronome para antes do verbo. E outro detalhe que você vai guardar. Vocês estão percebendo ali, ó, que está percebido. O verbo está no particípio, que é a terminação ado e ido. Particípio não permite ênclise. Não acontece ênclise quando o verbo está no particípio. Então, aqui está errado em duas situações, tá? Outra situação, o que ainda nos deixa perplexos. Aqui está certinho, gente. Por quê? Quando nós temos orações interrogativas e presença de advérbio, que é o caso aqui, então aqui tem dois agravantes, a colocação pronominal em próclise acontece. Então, o nos aqui está correto aparecendo antes. Primeiro, porque é uma oração interrogativa e porque também tem o advérbio ali. Mais um caso. Hoje os absurdos se sucedem em escala industrial. Aqui está o verbo suceder e aqui está o ser. Gente, aqui é um caso de colocação facultativa. Você tanto pode deixar dessa maneira que está aqui, que apareceu antes, próclise, quanto você pode deixar hoje os absurdos se sucedem ou hoje os absurdos sucedem-se em escala industrial. Vocês sabiam disso, gente? Por quê? Porque não tem nenhum fator de próclise ali. Observe que a palavra que está antes é os absurdos. Os absurdos é um termo de natureza nominal, de substantivo ali. E depois não tem nenhuma palavra atrativa, porque substantivo não funciona como palavra atrativa, não está em uma frase interrogativa, exclamativa, ou que expressa desejo, está numa afirmação. Então, aqui não tem nenhum fator que determina a próclise, e o pronome apareceu no meio do enunciado. Então, quando você não tem nenhum fator que determina a próclise, aparece no meio do enunciado, e o termo que aparece antes é um termo de natureza nominal, atenção, que é o caso aqui, porque os absurdos é um substantivo, há uma colocação facultativa. Tanto você pode deixar em próclise, quanto você pode deixar em ênclise, que está correto, tá bem? Vamos lá para mais casos. Ai, perdão, gente, que aqui eu esqueci de deixar com as passagens de efeito para vocês. Mas vamos lá. Embora tenham sido ampliadas as medidas de segurança tecnológica para a movimentação bancária, não sentimos-nos confiantes. Erro aqui, gente, por quê? Não é advérbio de negação. E os advérbios chamam o pronome para antes do verbo. Então, não nos sentimos confiantes para operar somas. Próximo. Para que obtenha-se o ideal de maior eficiência. Gente, aqui de novo, ó, para que é a estrutura de conjunção subordinada, nesse caso final. Qualquer tipo de conjunção subordinada, final, causal, concessiva, condicional, temporal, comparativa, vai funcionar como elemento de atração. Então, para que se obtenha o ideal de maior eficiência e rapidez. Agora, na de baixo, agradar-nos-ia a ideia, está correta a mesóclise, gente. Retirando aqui, o que fica? Agradaria. Então, toda vez que você tiver o verbo no, anote aí, verbo no futuro do presente e verbo no futuro do pretérito, tá? Sem presença de palavra atrativa, a mesóclise deve acontecer. Quando você pega aqui, ó, agradaria é futuro do pretérito.
Agradará, futuro do presente. Então, agradar-nos-ia. Você faz o corte antes da desinência verbal de modo e tempo e insere o pronome no meio. Então, a mesóclise só acontece nessas duas situações, em que o verbo está conjugado nesses dois tempos, sem presença de palavra atrativa. Tá? Outro exemplo, quantos impressionariam-nos como braille? Errado, gente, por quê? Frase interrogativa. Então, quanto nos impressionaram como braille. E por fim, Braille recebia os alunos e sempre auxiliava-os com o método criado. Errado também, gente. O verbo está aqui. Só que quem que apareceu aqui sempre é advérbio. Advérbios chamam o pronome para antes do verbo. Então, funciona como palavra atrativa. Braille recebia os alunos e sempre os auxiliava com o método criado. Acho que aqui, meus queridos, consegui revisar os principais casos que são cobrados pela banca de colocação pronominal. Mais uma questão de prova para vocês. Então, ó, no específico aqui que a prof está revisando, vamos ter uma questão de sentido próprio figurado. No específico, vamos ter uma questão de crase. No específico, vamos ter uma questão de colocação pronominal. E teremos também uma questão de pontuação. Aposto muito na vírgula. E para revisar aqui pontuação, o que eu quero trabalhar com vocês? Fixar os casos de proibição de vírgula. Os casos em que a vírgula não deve aparecer. Porque, no geral, como que funcionam as questões da banca? Ela pergunta em qual alternativa a pontuação está correta. Daí, em 4 alternativas em que a vírgula está desrespeitando essas regrinhas que nós vamos trabalhar aqui. E resta somente, você não precisa nem dominar aquela regra que é uma regra especial que ela colocou na alternativa correta, se você vai por eliminação só batendo os 3 casos proibidos de colocação da vírgula. Para você dominar vírgula, meu querido e minha querida, o que você precisa ter como conhecimento? Ah, professor, eu sei que a vírgula é uma pausa para respirar. Não, não é. A vírgula marca uma pausa, mas é uma pausa por motivação sintática em quase todas as situações. Então, para você mandar bem realmente, ter certeza se aquela vírgula deve estar ali ou não, você precisa saber de funções sintáticas. Saber identificar o que é sujeito, o que é predicado, o que é verbo, o que é complemento, o que é nome, o que é complemento. E até mesmo os adjuntos lá, adverbiais, porque a regra de pontuação dos adjuntos adverbiais é uma regra muito cobrada em situação de prova. Não só pela banca do TJ, mas por todas as outras. Então, vamos lá, ó. Deve ser moleza arranjar assunto fresquinho para escrever. Vírgula aqui o que, gente? Proibido. Por quê? Quando eu pego a estrutura deve ser moleza, eu fico com um questionamento. O que deve ser moleza? Arranjar assunto fresquinho. Então, isso aqui deve ser moleza. Arranjar assunto fresquinho para escrever deve ser moleza. Então, nesse caso, a vírgula está separando a relação dos termos que se complementam. Vírgula proibida, tá? Regras de proibição da vírgula, gente. Não podemos colocar vírgula entre sujeito e predicado. Não podemos colocar vírgula entre verbo e complemento. Não podemos colocar vírgula entre nome e complemento. Os 3 principais que você deve levar para a prova. Agora, olha lá. Fazendo com que discutamos sobre mente doentias e a necessidade que tanto tem. Gente, fazendo com que discutamos. Quem discute? Nós aqui, sujeito oculto. E quem discute, discute sobre algo, sobre alguma coisa. Então, essa vírgula está separando o complemento do verbo discutir. Errada. O que ainda suspende a nossa respiração? O que ainda suspende a nossa respiração? Gente, verbo suspender. O que suspende o quê? Ou o que é suspendido? Ah, o que ainda suspende a nossa respiração? O que ainda suspende isso? O que ainda suspende a nossa respiração? Mais uma vez, vírgula separando a relação verbo, seu complemento. E outro, para nós fixarmos, uma nova Copa começará em que a nossa seleção terá boa chance de vencer. Gente, quem é que terá boa chance de vencer? A nossa seleção. A nossa seleção terá o quê? Boa chance de vencer. Quem tem e o que tem. Essa vírgula está separando a relação do sujeito e predicado. Então, não podemos colocar vírgula entre sujeito e predicado. Não podemos colocar vírgula entre verbo e complemento. E não podemos colocar entre o nome e o complemento nominal. Tá bom?
Muito bem, fixem isso. Na hora que vocês pegarem a questão de pontuação, ela vai perguntar em qual alternativa a pontuação está correta, segue os ditames da norma padrão. Você vai olhar para cada uma questionando isso, identificando o verbo, identificando o sujeito, identificando o complemento do verbo. Se em alguma tiver vírgula entre o sujeito e o verbo, entre o verbo e o complemento, ou entre o nome e o complemento, o termo que completa o sentido do nome, você já vai eliminar. Garanto para você que vai facilitar muito a sua vida. Se você não eliminar as 4 alternativas e já ficar com o gabarito, você vai eliminar 3 e já vai aumentar as suas chances de acerto da questão. Fechou? E agora, para terminarmos, vamos revisar concordância e regência em uma questão, tá? Que é até uma questão que ficou por resolver do último evento de resolução de questões que a prof fez. E é uma das formas que a banca tem cobrado. Ela aplica ali esse conceito de concordância e regência em frase e pede que você identifique o erro que está ali. Vamos lá, ó. A frase está regida em conformidade com a norma padrão de concordância e regência em. Daí nós começamos aqui a trabalhar mais profundo. Calma lá, gente. Calma lá, deixa só para alterar aqui uma configuração. Nessa questão aqui, nós precisamos analisar vários aspectos, meus queridos. Vocês precisam estar assim com e nesse tipo de questão, vocês precisam estar com um conhecimento de regra, de estrutura bem apurado para você perceber o erro, senão passa batido. Observe, ó. E ela vai colocar questão desse jeito para vocês lá também. O grupo de amigos que sempre passam o Réveillon juntos optou por não ir ao litoral na próxima virada. B. Ao chegarmos a uma certa idade, é natural de que optemos por não assumirmos mais tantos compromissos. C. Convites para trabalhos extra devem ser feitos com muita antecedência, sobretudo os não remunerados. D. Por falta de tato, houveram certas colocações inadequadas que levaram a palestrante a responder negativamente. E a autocobrança e o receio de magoar o outro pode nos colocar em situações que não gostaríamos de estar. Vamos lá. Gabarito, meus queridos, desta questão é a letra A. Então, nós vamos... A de aprovado é o que você será. Vamos começar pela letra E para termos mais emoção. Quais são os problemas aqui? Ó? Aqui nós temos problema de concordância e problema de regência. Primeiro, concordância verbal, regra geral é o quê, gente? O verbo concorda com o sujeito. Se é um sujeito simples, concorda com o núcleo do sujeito simples. Se é um sujeito composto, concorda com os núcleos desse sujeito composto. Digo lá, Ana chegou. Opa, ela chegou, então o verbo ficou no singular na terceira pessoa, ok? Agora, Ana e Maria chegaram. O verbo ficou no plural, concordando com esse referente de terceira pessoa no plural. Olha, observe aqui, ó. Na E, a autocobrança e o receio de magoar o outro pode nos colocar em situação. Gente, o que é que pode nos colocar em situação que não gostaríamos de estar? A autocobrança e o receio de magoar o outro. Núcleo 1, autocobrança. Núcleo 2, receio. Então, aqui nós temos um sujeito composto. Obviamente que o verbo precisa ficar no plural. Então, a autocobrança e o receio de magoar o outro podem nos colocar, porque é isso e isso. Podem nos colocar. Primeiro erro aqui de concordância. Observe, está cobrando a regra geral, a regra mais simples. Verbo concorda com o sujeito. E aqui temos um erro ainda de regência. Ó. Podem nos colocar em situações que não gostaríamos de estar. Gente, quem está em algum lugar. E nesse caso, está em quê? Em situações. Em situações que não gostaríamos de estar. Não gostaríamos de estar nas situações, o que retoma as situações. Então, você também precisa retomar a preposição que o verbo lá da frente exige. Então, podem nos colocar em situações em que não gostaríamos de estar ou nas quais não gostaríamos de estar. Você precisa respeitar a preposição que o verbo lá da frente exige, porque não gostaríamos de estar nessas situações. Compreenderam? Quando você tem uma estrutura de verbo lá na frente e o referente, o complemento do verbo, ele é substituído por um pronome relativo antes, se o verbo da frente precisa de preposição, a preposição precisa aparecer antes do relativo que substitui, como é o caso aqui. Então, a forma correta em situações em que não gostaríamos de estar ou nas quais não gostaríamos de estar. Morreu a letra E. Letra D. Por falta de tato, houveram certas colocações inadequadas. Gente, aqui a questão é do verbo
haver. Toda vez que nós temos o verbo haver com sentido de existir, acontecer, ou o verbo haver indicando tempo decorrido, noção de passado, esse verbo é um verbo impessoal e ele não tem forma no plural, ele só tem forma no singular. O mesmo acontece com o verbo fazer. O verbo fazer, quando ele indica tempo decorrido, ele também não tem forma no plural. Então você diz, faz 2 dias que estou esperando, não fazem 2 dias. Há 2 dias estou esperando. A mesma coisa quando esses verbos estiverem em locuções verbais com o mesmo significado. Você deve dizer tudo no singular. Deve fazer 2 dias que estou esperando. E não devem fazer 2 dias. Deve fazer 2 dias que estou esperando. Para o verbo haver com sentido de existir, deve haver muitas pessoas aqui. E não devem haver, porque o haver está com sentido de existir. Há muitas pessoas aqui. Existem muitas pessoas aqui. Entenderam? Quando o existir vem para a jogada, ele concorda, porque o existir é um verbo pessoal. Agora, haver com sentido de existir, haver indicando o tempo decorrido, haver indicando o mesmo que acontecer também, não tem forma no plural. Então, aqui, ó, houveram certas colocações inadequadas, ou seja, aconteceram, né, apresentaram, existiram certas colocações inadequadas. Aqui é o quê? Houve, somente no singular, porque é o haver aqui, verbo impessoal. Muito bem. Letra C, qual é o problema, prof? Convite para trabalhos extra devem ser feitos. Gente, extra aqui caracteriza trabalho, que é um termo de natureza nominal, é um substantivo. Então, o extra aqui funciona como um adjetivo. O adjetivo concorda com o substantivo. Isso aqui é uma regra de concordância nominal. Então, convite para trabalhos extras devem ser feitos com muita antecedência. O extra aqui não está relacionado a um verbo, nem a um advérbio, nem a um adjetivo para ser de natureza adverbial. Não. Ele está relacionado a um substantivo, então ele vai concordar em gênero e número com o substantivo se tem a capacidade de variar, que é o caso aqui. Tá? Então, o erro na letra C é esse. Letra B, ao chegarmos a uma certa idade, beleza aqui, porque quem chega, chega a algo, alguma coisa, é natural de que optemos por não assumirmos mais tanto compromisso. Gente, optar é o verbo. Quem opta, opta por algo, por alguma coisa. Então, é natural que optemos por não assumirmos mais tantos compromissos. Ele não pede preposição de. É natural isso. Isso é natural. É natural que optemos por não assumirmos mais tantos compromissos. Então, olha, ó, percebeu? Esse é um caso de regência. Quando eles colocam preposição, é regência. Daí você precisa analisar se os termos precisam ou não daquela preposição. E a letra A, que é o nosso gabarito, o grupo de amigos que sempre passam o Réveillon juntos, aqui ficou passam porque o que está retomando amigos, o grupo de amigos, os quais sempre passam o Réveillon juntos, ok? Optou por não ir ao litoral. Daí, quem é que optou por não ir ao litoral? O grupo de amigos. Daí, o optar está concordando com o núcleo aqui do termo, que é grupo, que é um substantivo coletivo, mas que indica só a noção ali, né, de um, é um termo no singular. Então, o grupo optou por não ir ao litoral na próxima. E aqui dentro, o passam está no plural, porque o que, pronome relativo, só está retomando amigos, o que é possível. E deixa a letra A como correta. Para vocês observarem, né, gente? Questão bem rica essa aqui, que dá para trabalhar com muitos aspectos. Concordância, então, verbal é a relação do verbo com o sujeito, casos gerais e casos especiais. E concordância nominal é se o termo vai concordar com seu referente ou não em número e gênero. E a regência trabalha com a necessidade de preposição. Necessidade ou não, tá? Mais uma questão que eu aposto, gente. Quem sabe, às vezes, desse jeito aqui, misturando os dois conteúdos, mas pelo número de questões na prova de vocês, eu acho que ela vai dedicar uma só para concordância e uma só para avaliar regência. Para além dos outros casos que a prof já trabalhou com vocês e de toda aquela parte de compreensão e interpretação dos primeiros pontos do conteúdo programático, tá? Tem muita coisa, sim, mas eu acho que vocês vão mandar super bem, porque a banca é uma banca bem coerente, sempre tem esse mesmo tipo de comportamento e acredito que vai dar tudo certo, tá? Só tenho a desejar para vocês uma boa prova. Espero que dê tudo certo, que vocês lembrem de todas as explicações que a prof passou aqui. E enviarei para vocês energias positivas e espero que dê tudo certo mesmo, meus queridos, aí nessa reta final de preparação e lá no dia D também, que você fique tranquilo o suficiente para conseguir
fazer todas as conexões necessárias para perceber os erros em cada uma das alternativas e interpretar e compreender corretamente os textos, tá bom? Muito obrigada por você permitir que eu faça parte, né, que eu para mim é realmente assim, gente, algo de muito satisfatório poder fazer parte da preparação de vocês para essas provas de concurso público, porque é algo muito significativo isso de você confiar em tudo que outra pessoa fala, você seguir o que essa pessoa fala, o que ela explica e tentar resolver baseado nisso. É de muita responsabilidade mesmo o trabalho que eu tenho aqui, reconheço isso e espero que eu possa contribuir de alguma maneira para você ter vitória, conquistar realmente aí esse cargo que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida e em relação ao qual você já lançou muitos esforços, tá bom? Beijo, meus queridos, boa prova e até!